Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e, gente, estou gravando aqui um tempinho que eu posso fazer, né? Eu estou gravando sobre os episódios de Demolidor Renascido e eu vou fazer sobre o episódio 4 de Demolidor. Então, antes de começar, gente, eu peço pra vocês, deixem um like, deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa série, porque eu tô achando boa, só que esse episódio eu não curti muito, eu tenho que ser sincero com vocês. E deixa o like, compartilhe com as pessoas que gostam dos meus, se vocês gostam dos meus vídeos, compartilhem para amigos, para um parente, para seu cachorro, por favor. Eu preciso disso, eu gosto de gravar vídeo aqui para vocês, então, sem mais delongas, bora começar essa review do quarto episódio de Demolidor. Bom, o episódio começa com o Demolidor indo ver o corpo do nosso querido Tigre Branco, que foi morto no outro episódio, e ele pegando as roupas do Tigre Branco e vendo e falando com um médico, falando que tipo foi uma bala personalizada. O que seria uma bala personalizada? Uma bala feita especificamente de uma tal maneira para matar a pessoa que não deixe rastros. É basicamente isso. E ele fala que ele fala com a sobrinha do Tigre Branco, que aparece nesse episódio, e fala que tipo, foram os policiais que mataram o meu tio, e a polícia, ela fala que não gosta desse lugar. Ela fala que quer ir embora, acho que ela fala que quer ir embora, mas ela fala que não gosta daquele lugar ela quer justiça. E o Demolidor, vendo que a justiça é falha, porque pô, o cara que ele estava defendendo morreu, e ele conseguiu ajudar, mas ele não conseguiu fazer a justiça como ele queria ter feito. E ela chora falando que tipo que a polícia quer dizer que ninguém faz nada porque ele era só o Hector, que ninguém ia fazer nada porque ninguém não tem que ninguém ia fazer justiça, né? Então, por isso que provavelmente nos próximos episódios o Demolidor pode retornar como nosso querido Vermelho. Vocês vão entender porque eu vou chamar ele de Vermelho. Aí depois aparece o Mills levando uma pessoa para o esconderijo dele para pegar o sangue dele. Mills levando um corpo, como eu já falei, que aparece ele levando um corpo para o esconderijo dele para pegar o sangue dele para fazer arte, né? Porque o Mills, nos quadrinhos, ele tem essa obsessão de pegar corpos humanos e fazer com eles tinta. Então é uma boa colocação desse personagem. Então, já que não mudaram ele nada na série, então eu fico feliz que não seja assim tão ruim. Aí depois aparece aquele cara gordinho que trabalha com Wilson Fisk, e aparece a BB Records, eles estão conversando e etc, e eles estão muito bêbados, e esse gordinho ele fala coisas que não deveria ter falado. Ele fala sobre os planos do Wilson Fisk para a cidade e etc. E ele estava muito bêbado, então ele não estava percebendo nada. E até que eles vão embora e dá pra ver uma arte do Tigre Branco, que eu achei isso muito legal de comentar, porque, pô, é uma arte do Tigre Branco feita pelo Mills, provavelmente. Só que eu achei muito engraçado que, já que ele pega sangue das pessoas pra fazer tinta, como é que será que ele fez tinta com sangue branco? Então, eu achei meio estranho, mas já que ele consegue fazer isso, então não vou reclamar. Aí depois mostra um cara sendo preso porque ele tava roubando uns doces, um cereal numa loja de conveniência. E aí os policiais, eles pegam esse cara e comem do cereal que o cara roubou. Então, pra ver como as pessoas são meio hipócritas, né? E os caras, tipo, o cara que não tá morrendo de fome, não tem o que comer, ele foi roubar só pra poder comer alguma coisa doce. E ele foi preso, e com os policiais que estão comendo não estão sendo presos porque eles são policiais, então servem à cidade. Então isso é uma grande alegoria, uma grande, como é que eu posso dizer, um deslocamento, digamos assim. Aí depois temos uma conversa entre a psicóloga que tá ficando com o Demolidor
o Wilson Fisk e a Vanessa, que estão numa terapia de casal, né? E eles estão falando sobre o passado. A Vanessa mais sobre o passado dela, que ela nunca tinha contado nada pelo Wilson Fisk. E falando sobre o amante da Vanessa, que é o Adam. E que o Wilson Fisk não sabe onde é que está, mas depois nesse episódio sabemos que ele está mentindo. E sabemos que o coitado do cara está sofrendo. E essa conversa só foi basicamente só pra fazer eles tentarem ficarem mais juntos possíveis, né? Então eu não vou me estender muito nessa parte da história, mesmo sendo importante. Aí depois aparece o Demolidor, o Demolidor não, o Matt Murdock, com, tentando conversar com aquele cara que foi preso pelos policiais por ter roubado doce. E o cara zombando do Demolidor só porque ele é cego e falando que, tipo, até uma coisa que eu achei engraçadinho, que assim, quem diria que realmente a justiça é cega. E eu achei isso engraçado no episódio e ele tentando fazer com que o cara ele quer ter uma condicional, não quer ficar mais na cadeia porque ele não quer ficar mais na cadeia. Então, ele quer fazer, o Demolidor tá tentando conversar com ele, tipo, pra ver se o cara consegue entender, tipo, ir com calma. Fala assim, não, mas o cara quer realmente ser liberado e não ficar mais preso. Bom, como eu já disse, o cara tá tentando ganhar a sua liberdade condicional e ele tá querendo de qualquer jeito ter essa liberdade condicional, que agora que eu tava vendo aqui. E o cara continua fazendo desdém do nosso querido Demolidor, até que ele foi falar com uma mulher que era, acho que do departamento para fazer com que o cara consiga essa liberdade condicional. E o cara brincando com a mulher, falando que, tipo, o cara quer uma liberdade condicional. E a mulher falou assim: eu quero meu príncipe encantado, então você é meu príncipe encantado. E você só pela liberdade. Então, cara, o Demolidor é garanhão. Esse Demolidor é garanhão pra caramba, velho. O pior que eu gosto disso do Demolidor, velho. Eu acho essas partes muito engraçadas desse personagem. Até que ele consegue, tipo, deixar o cara só 10 dias preso depois que ele for fazer serviço. Não é serviço militar, é serviço. Aqueles serviços públicos, sabe? De limpar o lixo na rua, e etc. Pra ele não ficar preso por muitos anos. Até que o Demolidor, o Matt Murdock, ele encontra aquele policial que estava atacando o Tigre Branco e ele estava intimidando o policial. Até que ele pergunta, tipo, o que você tem a ver com a morte do Tigre Branco? E ele ouve pelos batimentos cardíacos do policial e que o Matt Murdock, quer dizer, que o policial não estava mentindo, falando que ele não tinha nada a ver com isso e que provavelmente era uma outra coisa fizeram com ele. E é basicamente isso que acontece nessa cena, né? E o cara intimidando o policial foi muito engraçado. Aí depois o rei do crime, ele foi numa doca, digamos assim, e que ele está querendo construir um novo negócio grandão, uma coisa muito grande na cidade, nessa doca. Até que a mulher que ajuda nele nessa parte mais burocrática, ela fala que, tipo, não é desse jeito que devemos começar pelos pequenos, para depois chegar aos grandes, para fazer coisas maiores, etc. E até que ele aceita fazer isso, ele aceita, tipo, com uma raivinha, mas ele fica meio nervoso porque dá pra perceber nas expressões do rei do Wilson Fisk que ele não tá gostando muito de ser prefeito, não. Eu não sei se não sei se só fui eu que teve essa impressão, mas deu pra notar que o cara não tá querendo ser tão. Não tá querendo ser prefeito mais, não. E o cara, que o Matt Murdock que tá tentando ganhar condicional, ele conseguiu esse acordo de ele pode ficar 10 dias e cumprir 7 dias e 2 de reabilitação, que eu falei errado. E o cara falando que o sistema nunca funciona, porque na última vez que ele perdeu, é, que ele foi preso, acho que foi preso, ele perdeu os
o vale alimentação dele que ele tinha. Ele teve que ficar vivendo de restos de comida de lixo de restaurantes e o e ele ficou tipo chateado porque ele não queria, ele só queria roubar o doce pra ter alguma coisa doce pra comer. Ele nem gostava daquele doce que ele fala no episódio, só que ele queria alguma coisa pra comer porque o cara não tinha nada. Dá pra ver que o sistema é falho. O Demolidor, o Matt Murdock, ele sabe que o sistema é falho. Então, essa é mais uma cartada branca para ele retornar como Demolidor e, e fazer a justiça como ela tem que ser feita, ajudando as pessoas de pessoas ruins e também ajudando as pessoas que têm problemas, como esse cara que tem problemas com não ter comida e sendo herói, tipo, sendo um advogado e sendo um policial, não, um vigilante sendo o Demolidor novamente. Aí aparece depois o Wilson Fisk vendo um coral das crianças cantando, né? E cantando, sabe que música que ele está cantando? É Rebuild the City. Essa música é sempre cantada pra tipo, vamos reconstruir a cidade. E já que ele é o prefeito, ele fica ouvindo tipo Rebuild the city, I'm rocking, rebuild the city. É muito engraçado, velho. Ele tentando aguentar essas crianças cantando tudo errado e cantando muito ruim. Até que a mulher que cuida dos serviços do Wilson Fisk, aquele menino gordinho, ele viu que a BB Records é, falou falou que aquele moleque tava falando na internet. É, caramba, me perdi, perdão. Aquele cara gordinho foi falar com a BB Records quando ele tava bêbado, né? E ela acabou revelando um montão de coisa suja do Wilson Fisk. E a mulher viu essa notícia e ela falou assim, tipo, o cara não pode descobrir, ou ele vai descobrir de qualquer forma. Só que ela não pode fazer nada naquele momento, então temos uma grande coisa ruim que tá acontecendo com esse pirrazinho gordo. E a mulher fala pra, tipo, que ela não. Ela pode. Ela vai tentar consertar isso e o moleque tem que ficar de boca calada e não falar nada pra tentar resolver essa merda. E o Wilson Fisk realmente ficando nervoso vendo as crianças cantando muito ruim, o Herbeu Terceiro. E é uma música muito boa, escutem, vale muito a pena. Aí depois o Wilson Fisk ele vai pra uma reunião onde que eles estavam marcados sobre as pessoas uma reunião, não vou lembrar do que era exatamente. E a mulher chega, ele descobre desse vazamento que teve sobre essa notícia dele. E ele teve que ouvir de novo o Rebuild the City das pessoas da reunião cantando pra ele. E foi muito engraçada a expressão dele. E depois ele marca uma outra reunião com todas as pessoas que estão trabalhando pra ele. Fazer tipo, quem que foi a pessoa que foi responsável por isso? E esse molequinho gordo, ele fala que tipo, fui eu, Wilson Fisk. Ele pede, tipo, ele fala que tipo, tipo, não preciso do seu não quero o seu perdão porque eu não consigo me perdoar. E ele jura lealdade ao Wilson Fisk. E o Wilson Fisk ele gosta disso, então ele fica feliz do moleque ter falado a verdade pra ele e não ter mentindo. E o Wilson Fisk, ele fala que, tipo, se você fazer isso de novo, ele vai se ver com o Wilson Fisk de novo. Agora, uma das melhores partes do episódio, da minha opinião, que é, tipo, o Demolidor procurando a bala, porque tinha um recipiente onde que ia a bala, onde que o atirador atirou no Tigre Branco e acabou caindo no bueiro. Quando aquela bala caiu no bueiro, o caramba, o Matt Murdock tava procurando essa bala, ele até que ele encontrou a bala, e a bala tinha um símbolozinho de um dos melhores personagens dessa série, e feitos por um dos atores que eu acho muito legal. Eu realmente tenho que dizer que eu gosto muito do ator do Justiceiro, e que ele vai lá e conversa com o, o Matthew Murdock, conversa com o Justiceiro, que é o Frank Castle, que eu sempre esqueço o nome dele, é que Frank me lembra Frankenstein do, daquela série de desenho do James Gunn.
Caraca, olha onde foi parar. Mas tudo bem. Até que eles estavam conversando parece que o Demolidor ele quer uma tipo uma confirmação para ele retornar o como Demolidor de acordo com o que o Justiceiro vê do Matt Murdock, que ele pede tipo autorização para ele voltar como ser vigilante. E ele fala, tipo, meio que indiretamente que ele não tem nada a ver com o que a polícia tá fazendo. E que ele está tentando parar também. Ele tá tentando resolver os problemas dele e ele não tem tempo, como ele diz, não tem tempo pra essa merda de ser, tipo, um herói que não mata. Ele, tipo, na perspectiva do Justiceiro, o bandido bom é bandido morto. É basicamente isso. E que a culpa das pessoas terem morrido foi culpa dele. Então, por isso que ele e o Matt Murdock tem essas boas conversas. Só que eu, sinceramente, algumas partes, eu não achei essa conversa muito boa, não, tá? Eu achei bem estranha a conversa entre eles. E bom que o ruim também é que nesse episódio no dublado trocaram o dublador do Justiceiro, mas porque ele faz agora a voz do Deadpool, então não pode ter dois personagens com a mesma voz, sendo que do Matt Murdock tem duas vozes, mas tudo bem. É, e eles vão conversando. Eu vou deixar a conversa aqui, alguns trechos da conversa, mas não vou deixar tudo, senão a Disney vai me dar um belo de um copyright. Você quer colocar as mãos em alguém, né? Quer machucar? Deve estar um pouco assustado. Pelo que isso significa. Uma ótica engraçada. Mas foi mal, meu amigo. Você tá bem errado. Tu é um baita mentiroso, advogado. Um baita mentiroso. Você é culpado. Como é que é? Essa culpa, essa vergonha, essa é minha casa vermelha. E eu vejo isso em você. Eu sinto o cheiro disso em você, Torinho. Eu vou voltar no outro dia, Frank. Talvez te pegue num momento melhor. Você vem até mim com essa besteira de salvar vidas. E aquele seu amigo, salvou a vida dele? Perdeu ele, não foi, vermelho? E aí a conversa deles acaba, o Matt Murdock ele vai embora, a Vanessa conversa com o Wilson Fisk e eu também vou deixar a conversa deles aqui só para vocês terem uma noçãozinha, eu não vou deixar tudo. E até que o o Demolidor foi namorar com a sua namorada, né? Só que ele não conseguia dormir. Ele tava ouvindo a cidade inteira até que ele vai para o esconderijo dele, onde que tem os uniformes do Demolidor e que é muito legal ver ele com o bastão dele de novo e o Wilson Fisk descendo num esconderijo dele e encontrando com o Adam preso. Então realmente eu tinha acertado no episódio sabendo que o Wilson Fisk tava dando muito soco no Adam. E assim acaba com o episódio com o Demolidor usando o gadget dele com uma lança parecendo com o do Scorpion, do Mortal Kombat. E cara, eu tenho que ser sincero, eu gostei desse episódio, eu gostei demais desse episódio. E acaba com o Muse tirando sangue de uma pessoa, que eu não vou poder mostrar aqui porque são umas cenas um pouco intimidadoras para quem não gosta de ver sangue. E assim que acaba esse episódio, e cara, eu gostei desse episódio, algumas partes. Alguns diálogos, como eu já disse, do Justiceiro com o Demolidor, eu achei meio forçado. Eu realmente achei um pouco forçado, mas já que a interação entre os atores são boas, eu posso relevar isso. A conversa com a filha do Tigre Branco, com o Matt Murdock, eu também gostei bastante. Algumas cenas do Wilson Fisk, eu achei bem mais ou menos. Com esse molequinho gordo, eu achei que deram muita importância pra esse personagem, né, nesse episódio, mas foi um pouquinho legal, um pouquinho chatinho. As conversas entre o Justiceiro não, com o Matt Murdock, com aquele cara que tava preso, eu também gostei muito. E provavelmente veremos ele voltar a ser o Demolidor nos próximos episódios e também podemos ter uma leve coisa para o futuro, porque o Demolidor fala que a menina não podia ver o pai dela ser morta, que era o Tigre Branco, não podia, a sobrinha não podia ver o tio dela morto. E pode mostrar que ela no futuro pode ser parte dos Jovens Vingadores.
e que eu estou meio preocupado com isso. Mas fazer o quê? Eu gostei desse episódio. A única coisa que eu também não gostei muito foi do bastão do Demolidor que parece com o negócio do Scorpion. Eu achei ridículo aquilo ali, eu achei uma bosta, mas tudo bem, eu gostei do resto. E eu ia mostrar algumas fotos de vazamentos da segunda temporada de Demolidor, mas vou deixar pra vocês como uma noçãozinha do que pode haver nos futuros como Traje Preto. Então eu já despeço de novo. Se inscreva no meu canal, deixa o like e esse foi um belo resumo. Se vocês gostaram, falam de algumas coisas, escrevam nos comentários se eu falei algo errado para me corrigir, porque eu quero ser corrigido por vocês. E muito obrigado a todo mundo que me assistiu e tchau, 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 tchau.